No canal Sabedoria Estoica, cada palavra tem um propósito. Se você busca clareza, disciplina e direção interior num mundo de ruído constante, este vídeo é para si. Subscreva o canal, ative o sino e deixe o seu like. Este é o primeiro passo para uma jornada de verdadeira transformação. A vida é como um projeto em constante edição. Não há nada de aleatório no caminho de quem escolhe viver com consciência. Cada gesto, cada escolha, cada reação, tudo pode ser reorganizado, tudo pode ser limpo, depurado e reconstruído, como na edição de um vídeo onde se recorta o excesso, se ajusta o ritmo e se dá ênfase ao que realmente importa. Nossa vida também precisa de cortes intencionais. Há quem comece o dia no automático, consumido por notificações, por distrações, por vozes alheias. A pressa em produzir, em responder, em acompanhar tudo, destrói a capacidade de estar presente. Um verdadeiro estoico não se deixa arrastar. Ele pausa, observa, reflete e só depois age. Imagine-se a editar o filme da sua vida. Que partes cortaria? Que cenas já não fazem sentido e só ocupam espaço? Que hábitos, que pensamentos, que relações precisa de remover do seu enredo? Na edição de vídeo, usamos ferramentas para separar o que serve do que não serve. Selecionamos um ponto de início e fazemos o corte, sem apego, sem drama. É assim que devemos tratar os pensamentos inúteis, as queixas constantes, as distrações que apenas ocupam, mas não constroem. Não é um processo automático. Requer presença, tal como selecionar manualmente o que entra ou sai numa cena. Tal como decidir se uma legenda será colocada com impacto ou apenas jogada no ecrã, sem intenção. A vida pede a mesma atenção, a mesma mão firme. Porque se não formos nós a editar, alguém editará por nós. Muitos preferem atalhos. Delegam a terceiros as decisões sobre o que consumir, como pensar, o que sentir. Usam modelos prontos e seguem. Mas o estoico sabe, viver bem é uma arte, e arte não se automatiza. Exige intenção, tempo, energia e, acima de tudo, domínio próprio. E é neste ponto que muitos se perdem. Querem liberdade, mas recusam o esforço. Querem paz, mas fogem do silêncio. Querem respeito, mas vendem-se por aprovação. Quando criamos algo com propósito, seja um vídeo, um projeto, uma rotina ou uma vida, precisamos de método. Precisamos cortar aquilo que não serve. Precisamos reorganizar o que ficou fora do lugar. E mais ainda, precisamos aceitar que não controlamos tudo. Há sempre ruído, há sempre falhas, há sempre algo que escapa. E tudo bem, o que importa é manter o foco no essencial. A essência do estoicismo está justamente nisso. Distinguir o que depende de nós do que não depende. Essa clareza é o ponto de partida para uma vida editada com consciência. E como qualquer bom editor, o estoico também desenvolve um olhar treinado. Ele sabe o que atrapalha, ele vê o que está fora de ritmo, ele percebe quando há ruído visual ou mental e sabe que, por vezes, menos é mais. Na prática, isso significa escolher com mais rigor o que permitimos entrar na nossa mente. Significa dizer não a estímulos vazios. Significa aceitar que nem tudo precisa de resposta, que nem toda crítica merece reação, que nem toda provocação precisa de defesa. Isso é liberdade, e liberdade só nasce quando há limites bem definidos. Quantas vezes permitimos que o mundo edite a nossa vida? Aceitamos pressões, expectativas, rótulos, vivemos segundo regras alheias. E quando percebemos, já não somos protagonistas da nossa história. Somos apenas figurantes num enredo que outros escrevem. A proposta estoica é simples, mas profunda. Recupere a autoria da sua vida.
Retire o que é excesso, reescreva o que for preciso e mantenha apenas o que está alinhado com a virtude. Virtude. Essa palavra esquecida num mundo viciado em imagem. Ser bom, ser justo, ser forte, ser íntegro. Não apenas parecer, mas ser. É isso que diferencia um espírito treinado de um espírito distraído. Quando escolhemos viver com base em princípios e não em impulsos, tudo muda. A nossa fala torna-se mais clara, a nossa presença mais firme, o nosso pensamento mais sereno e a nossa vida finalmente ganha estrutura. Como numa boa edição, cada cena tem um propósito, cada momento um sentido e até o silêncio tem peso. Neste exato instante, você tem a chance de fazer esse corte, de pausar, observar e decidir. O que permanece? O que precisa ser eliminado? O que pode ser ajustado? E mais, que nova cena deseja criar a partir daqui? A nova cena começa com uma escolha. Não é necessário esperar por um momento perfeito, nem por uma iluminação súbita. A vida, tal como a boa filosofia, é construída em pequenos atos conscientes. Um gesto deliberado, uma resposta contida, um pensamento bem orientado. É assim que começa a transformação. A partir do instante em que decide cortar o ruído e focar no que importa, você já não é o mesmo. Algo muda, algo amadurece. E é nesse ponto que os ensinamentos dos antigos estoicos ganham forma viva. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa frase, aparentemente simples, é uma ferramenta de libertação. Quando aprendemos a distinguir os factos das interpretações, deixamos de ser reféns das emoções. Cortamos o excesso emocional, como se recortássemos um trecho desnecessário num vídeo, e mantemos apenas o núcleo racional, a essência. Esse é o trabalho interior que poucos estão dispostos a fazer. É mais fácil reagir por impulso, culpar os outros, procurar distrações, mas o verdadeiro estoico sabe, o que mais vale é aquilo que mais exige, e controlar-se. Exige muito, exige conhecer-se, observar-se, escolher os próprios pensamentos como quem escolhe palavras com precisão. Porque o que pensamos define como sentimos, e como sentimos determina como agimos. Não se trata de reprimir, trata-se de redirecionar. Assim como numa boa narrativa, nem todos os elementos precisam estar à vista. Há força no que se oculta, há poder no que se omite. Um silêncio pode comunicar mais do que 1000 palavras. Um olhar firme, mais do que longas explicações. O estoico entende isso. Ele entende que nem tudo deve ser dito, nem toda batalha deve ser travada, nem toda emoção deve ser alimentada. Ao invés de se explicar, ele age. Ao invés de se justificar, ele demonstra. Ao invés de se lamentar, ele corrige. Esta forma de viver não é fria, é consciente, é sóbria e, por isso, é poderosa. No processo de edição, muitas vezes o mais difícil não é um corte, mas a aceitação do corte. Aceitar que algo ficou para trás, que não faz mais sentido, que o momento passou, que aquilo que serviu num contexto já não serve neste. Essa aceitação é uma forma elevada de sabedoria. Marco Aurélio escreveu: aceita aquilo que o destino te deu e ama as pessoas com quem o destino te juntou, mas falo com todo o coração. A filosofia estoica não prega frieza, prega lucidez. Ela ensina a amar com consciência, a agir com virtude, a falar com propósito e a viver com serenidade mesmo no meio do caos. E é no meio do caos que a verdadeira clareza se revela. Quando tudo à volta está a ruir, o estoico mantém a da estrutura interna, porque treinou a mente, porque cultivou o hábito da ordem, porque construiu uma base sólida, pedra sobre pedra, através da repetição diária de pequenas escolhas corretas. Ele não vive à espera de um milagre, ele é o milagre.
E talvez essa seja uma das maiores lições que podemos extrair. Não há nada mais revolucionário do que um espírito disciplinado. Num mundo que premia o barulho, a pressa, o exagero, escolher a calma, a precisão e o equilíbrio é um ato de resistência, um ato de força e, acima de tudo, um ato de liderança, não para comandar os outros, mas para comandar a si mesmo, porque quem não comanda a si mesmo será sempre comandado por algo ou alguém. E ao longo do tempo, aquilo que você permite torna-se aquilo que você é. Se tolera pensamentos fracos, torna-se frágil. Se tolera maus hábitos, torna-se dependente. Se tolera ambientes tóxicos, torna-se vulnerável. Por isso, edite a sua vida com o mesmo rigor com que um mestre edita a sua obra. Com olhos atentos, com mão firme e com espírito limpo, pergunte-se com frequência: isso que estou a fazer está alinhado com quem eu quero ser? Esse conteúdo que consumo alimenta ou distrai? Essa resposta que vou dar eleva ou rebaixa? Essa decisão que vou tomar aproxima-me da virtude ou afasta-me dela? As respostas a estas perguntas não precisam de ser partilhadas com ninguém. Basta que sejam honestas consigo mesmo. A integridade nasce aí, no silêncio, no íntimo, no espaço onde só você e a sua consciência habitam. E quando há coerência entre pensamento, palavra e ação, surge a paz. Não uma paz momentânea, mas uma paz enraizada. A paz de quem sabe que fez o que era certo, que cortou o que era excesso, que ajustou o que estava desalinhado, que viveu com ordem no meio da desordem. Essa é a promessa do estoicismo, não uma vida perfeita, mas uma vida forte, uma vida com estrutura, uma vida que, mesmo quando desaba, não perde o sentido. E agora, cabe-lhe a si. Sim, a si que está a ouvir estas palavras até aqui. Cabe-lhe decidir que tipo de vida quer editar, que tipo de história quer construir, que tipo de legado quer deixar, porque o tempo passa, as cenas mudam, mas a essência é sua responsabilidade. Se deseja continuar essa jornada de clareza, domínio e propósito, subscreva agora o canal Sabedoria Estoica. Ative o sino. Partilhe este vídeo com alguém que precise cortar o excesso e reencontrar o foco. E lembre-se, nem todos verão as mudanças que faz, mas todos sentirão a força que delas nasce.